Olá, Novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Também apaixonado por teledramaturgia, tudo que envolve esse universo. Aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós voltamos ao quadro O Último do Ano, as novelas e minisséries de cada ano, com o ano de 1972. Sim, nós vamos voltar 50 anos no tempo para relembrar tudo que estreou na teledramaturgia daquele ano de 1972. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Em 1972, houve a estreia de 23 produções entre novelas e seriados na nossa telinha. E a gente vai relembrar a partir de agora. No dia 4 de janeiro, estreava na Rede Record a novela O Príncipe e o Mendigo, do autor Marcos Rey. Uma trama que era exibida às 18h30 e tinha como protagonistas o Cadu Moliterno, que na época ainda usava o nome de Carlos Eduardo. Ele vivia dois personagens, ou um personagem com duas identidades, não entendi direito, mas uma de suas identidades era o Eduardo Tudor e a outra o Tom Kent. Já a sua parceira de cena, provavelmente seu par romântico, era vivido pela Nadia Lippe, que vivia Lady Jane. Já no dia 24 de janeiro, estreava na Rede Globo a sua nova novela das 7, O Primeiro Amor, escrita por Walter Negrão, uma trama com 228 capítulos, enorme, e que foi protagonizada pelo Sérgio Cardoso e o Leonardo Vilar, vivendo o mesmo personagem, Luciano Lima, a Rosa Maria Murtinho, que fazia Paula, Araciba Labanian, vivendo Giovanna, e Tônia Carreiro, que fazia Maria do Carmo. O Primeiro Amor ficou marcada por um fato triste, a morte súbita do protagonista vivido pelo Sérgio Cardoso, então com 47 anos, no dia 18 de agosto de 1972, quando faltavam apenas 28 capítulos para o desfecho da novela, forçando assim a produção a colocar um outro ator em seu lugar, né? Afinal de contas, ele era o protagonista, a novela já estava no fim. Isso era lá em 72, 50 anos atrás, acho que era impensável terminar uma novela sem o seu protagonista. Então, Leonardo Vilar entrou no lugar do Sérgio Cardoso para interpretar o mesmo personagem. E, ironicamente, a última fala do Sérgio Cardoso em cena, antes de partir, foi a seguinte: não aguento mais, vou embora daqui. Já no dia 6 de março, estreava na Tupi Signo da Esperança, uma outra novela do Marcos Rey, para o horário das 18h30, com Paulo Goulart e Nissete Bruno interpretando os protagonistas, Ivo e Lisa. Já no dia seguinte, em 7 de março, na Rede Record, estreava a novela O Tempo Não Apaga, de Amaral Gurgel, trama exibida nos horários das 20h e 20h45, com Natália Timber vivendo a personagem Paula, Hélio Souto como Raul e Lilian Lemertz como Eugênia. No dia 13 de março, estreava na Tupi às 19 horas a novela Na Idade do Lobo, de Sérgio Jockman. Trama protagonizada por Carlos Alberto vivendo Fernando e Beth Mendes como Karina. Em 10 de abril, estreava na Globo um de seus maiores sucessos, Selva de Pedra, a primeira versão, escrita pela maga Janete Claire, exibida no horário nobre das 20 horas, com um total de 243 capítulos, e protagonizada por Regina Duarte como Simone, Francisco Coco como Cristiano Vilhena e Dina Sfati como Fernanda. Já no dia 2 de maio, Os Fidalgos da Casa Mourisca era o cartaz da Rede Record às 19 horas, nessa trama escrita pela autora Dulce Santucci, que contava a história dos personagens Dom Luiz Negrões, de Vilar dos Corvos, feito por Rodolfo Maier, e do casal Jorge e Berta, vividos pelos atores Geraldo Del Rey e Maria Estela. Em 8 de maio, às 6 da tarde, a Rede Globo estreava a primeira versão da novela Bicho do Mato, escrita por Chico de Assis e Renato Correia e Castro, com 141 capítulos. A trama foi protagonizada por Osmar Prado como Juba e Débora Duarte como Ruth. No dia 26 de junho, Bellamide Ode Fraga estreava na Tupi, às 20 horas,
com Adriano Reis e Elaine Cristina vivendo o casal protagonista, Eduardo Kouchibashi, que era o Bellamy, e Ângela. Em 19 de julho, O Bofe, de Braulio Pedroso, estreava na Globo em horário alternativo, às 10 da noite. Em 143 capítulos, os protagonistas dessa história eram vividos por Jardel Filho como Dorival, Cláudio Marzo como Demétrios, Grego, e Beth Faria fazendo Guiomar. No dia 14 de setembro, estreava O Leopardo na Rede Record, uma novela da Ivani Ribeiro sob o pseudônimo de Arthur Amorim. A trama era exibida às 19 horas, contou com 120 capítulos e foi protagonizada pelos atores Altair Lima, que vivia Vito de Almeida, e Maria Estela fazendo a personagem Ângela. Já no dia 13 de setembro, estreava na Tupi Vitória Bonelli, novela de Vicente Sesso, que foi ao ar às 19 horas e tinha como protagonista, vivendo o papel título, a Berta Zemmel. E ainda em setembro, já no finalzinho, dia 30, estreava Eu e a Moto, uma novela de Amaral Gurgel, exibida pela Rede Record às 18h30, protagonizada por Zé Luiz Pinho como Velho e Selma Egrey como Flor. E no dia 5 de outubro, mais uma novela de Ivani Ribeiro estreava na TV Tupi, Camomila e Bem Me Quer. Uma trama das 18h30 com 110 capítulos, que era protagonizada por Gianfrancesco Guarnieri, que fazia o personagem Olegário Arpagão, Nissete Bruno no papel de Margot, Margarida, e Juca de Oliveira vivendo Bruno. Sim, gente, Camomila e Bem Me Quer é a versão que deu origem ao remake de 1984 na Rede Globo da novela Amor com Amor se Paga. E aqui o Olegário, o Arpagão, feito pelo Gianfrancesco Guarnieri, que era o personagem original, lá em 84 virou Nono Correia, do Ari Fontoura. Já a Nissete dava vida à personagem que foi feita pela Ioná, no remake, Ioná Magalhães. Aqui ela era a Margot, né, a Nissete Bruno, e no remake virou a Grace, a Maria da Graça. E o Bruno, feito pelo Juca de Oliveira, que acabou sendo vivido pelo Carlos Eduardo Dolabella em Amor com Amor se Paga. Já no dia 16 de outubro, Uma Rosa com Amor, de Vicente Sesso, estreava na Rede Globo às 19 horas. Uma trama contada em 220 capítulos, com o protagonismo de Marília Pera, vivendo Serafina Rosa, Paulo Goulart como o francês Claude e Ioná Magalhães dando vida à vilã Nara. Em algum dia desse ano de 1972, eu não sei exatamente qual dia, porque nas minhas pesquisas não encontrei essa informação, mas estreou um seriado chamado Dom Camilo e os Cabeludos, que foi uma adaptação de Dárcio Pereira de uma obra literária. Teve roteiro final de Benjamin Catan e ela estreou na Tupi às 21 horas, sendo exibida todas as segundas-feiras e era protagonizada pelos atores Otelo Zeloni, que fazia o Dom Camilo do título, e Elias Glazer vivendo o Pepone. Aí no dia 26 de outubro teve a estreia de dois grandes sucessos em seriado na Rede Globo. O primeiro foi Shazam, Xerife e Companhia, uma criação de Walter Negrão, na verdade um spin-off da novela O Primeiro Amor, né, que tinha estreado antes, nesse mesmo ano de 72. Esses dois personagens fizeram muito sucesso no núcleo cômico da novela, tanto que acabaram virando seriado. Eles eram interpretados pelo Paulo José e o Flávio Miliaccio, e o seriado ia ao ar pela Rede Globo às 18 horas, contando com 66 episódios. E como eu comentei, nesse mesmo dia 26 de outubro, um outro seriado de sucesso estrondoso também estreava, só que um pouco mais tarde, às 21 horas, e era A Grande Família, uma criação de Marcos Freire, que contou lá em 72, 50 anos atrás, com Heloísa Mafalda no papel de Dona Nenê e Jorge Dória fazendo seu Linneu. Mas mesmo com todo o sucesso, o seriado não durou tanto quanto a sua segunda versão, que ficou acho que 9 anos no ar, né? Lá em 72 o seriado teve apenas 112 episódios. No dia 18 de novembro, a Tupi estreava uma novela chamada A Revolta dos Anjos, escrita por Carmen da Silva, exibida às 20 horas.
A novela era protagonizada por Eva Vilma, que interpretava Silvia, e Oswaldo Loureiro fazendo seu marido, Ricardo Bragança. Ainda no mês de novembro, né, de 72, mas eu não sei especificar o dia, estreou a novela Tempo de Viver, uma história de Péricles Leal, exibida pela Tupi e pela TV Gazeta, às 23 horas, com um total de 234 capítulos. Era uma trama protagonizada por Reginaldo Faria, vivendo Juca, e Jesse Valadão, fazendo o personagem Anjo. No dia 13 de novembro, Quero Viver estreava, uma novela de Amaral Gurgel para a Rede Record, exibida às 20 horas, com um total de 92 capítulos, protagonizada por Natália Timber interpretando Júlia, Rolando Boldrin como Alfredo e Lília Lemertz como Helena. Já no dia 20 de novembro, estreava um novo seriado na TV, Jerônimo, o Herói do Sertão. Produção exibida pela TV Tupi às 18 horas, escrita por Moisés Veltman, trazia no papel título o ator Francisco de Franco, vivendo Jerônimo. Finalmente, chegando à última estreia de 1972, a Rede Globo estreou uma novela infanto-juvenil, às 18 horas, chamada A Patota. Foi uma história escrita por Maria Clara Machado para as 18 horas, com um total de 101 capítulos, e os protagonistas infantis eram as crianças Fábio Máximo, que interpretava Vicente Cara de Pau, e Rosana Garcia, que interpretava Juliana. Já os protagonistas adultos eram Débora Duarte como Nelly e Mário Gomes como Jorge. E esse foi o vídeo de hoje, com todas as estreias em teledramaturgia de 50 anos atrás, na nossa telinha, direto do túnel do tempo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!